Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para esse tratamento, né? É em nome de Jesus que nós estamos aqui e assim Ele nos abençoa hoje e sempre. Meus irmãos, tem uma passagem no Evangelho, um subtítulo, né? Cujo título é O Dever. E eu fazendo o Evangelho na minha casa um domingo, caiu para mim esse trecho do Evangelho chamado O Dever. E eu achei muito interessante, até porque a gente só lembra dos nossos direitos. Obrigado, Evanir. Dos nossos direitos, do que a gente tem direito, mas nunca falamos dos nossos deveres, né? Os nossos deveres em todos os sentidos. Deveres aqui na casa, deveres na vida particular, deveres no trabalho. E eu consegui fazer um material aqui sobre o dever. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje refletiremos sobre um tema simples na aparência, mas profundo em sua essência, que é o dever. Vivemos em uma época em que muito se fala sobre direitos. Lutamos pelos nossos direitos, exigimos respeito, reconhecimento e justiça. Todos nós fazemos isso, né? Mas Jesus nos convida a olhar também para aquilo que nos cabe fazer. Não só receber, fazer. No capítulo O Dever, aprendemos que o dever não é um peso imposto por Deus. É uma consequência natural da consciência despertada para o bem. Então, o dever, ele tem que ser feito. Nós temos o dever de fazer o bem. O dever de fazer o bem. De servir. Estamos aqui nesse planeta para servir, né? O dever é o compromisso da alma com a sua própria evolução. Quanto maior o dever com as coisas do bem, com a caridade, com a oração, com o ajudar pessoas, maior a nossa evolução. Aí sim galgamos os degraus da evolução, né? O que é o dever? No Evangelho encontramos a seguinte ideia: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Temos que ter dever conosco mesmo, né? Vários deveres aqui mais para frente a gente vai ver em todas as situações. Isso significa que antes de perguntarmos, os outros estão fazendo a parte deles, né? Quando não fazemos a nossa parte, e às vezes somos cobrados no trabalho, cobrados por Deus, cobrados pela espiritualidade, falando, mas e fulano? Fulano não está fazendo a parte dele, por que eu vou fazer? Né? Então, antes da gente perguntar isso, devemos perguntar, eu estou fazendo a minha parte? O importante é que eu faça a minha parte. O que o irmão faz ou deixa de fazer, não é da nossa alçada. O dever começa dentro de nós. É ser honesto quando ninguém está olhando. Nós temos o dever de ser honestos, né? O dever é cumprir a palavra dada. Você falou, sustente aquilo que você falou até o fim. Mesmo que isso te traga transtornos. Mesmo que isso não te traga uma boa notícia. Sustente a sua palavra. É agir corretamente, mesmo quando seria mais fácil agir de outra forma. Muitas vezes a porta do agir errado é muito maior do que a porta do agir certo. É muito mais fácil eu passar por aquela portona larga do errado
do que passar por uma porta estreita do certo. Né? A gente tem essa intuição, a gente traz com a gente. Muito mais fácil. Um dia nós vamos chegar na situação de passar pela porta estreita. O dever segundo Jesus. Jesus nunca ensinou apenas por palavras. Ele viveu o dever. Lavou os pés dos discípulos, perdoou os ofensores, acolheu os excluídos e amou até o fim. Quiçá a gente pudesse exercer um terço disso aqui, né? Na nossa humilde evolução, né? E Jesus fez isso com o coração, com a alma, com tudo que Ele tinha para nos deixar, certo? Seu exemplo mostra que o dever verdadeiro nasce do amor, não da obrigação. O dever é diferente da obrigação. Quando fazemos algo apenas por obrigação, há um peso, né? Quando a gente não quer e tem que fazer, existe um peso. E muitas vezes na nossa vida, temos que fazer coisas por obrigação. Temos que fazer, né? Se não fizermos, não vai dar bom, né? E é o que a vida nos propõe. Quando fazemos por amor, existe alegria. A alegria vem depois. A sensação do dever cumprido, a sensação de ter ajudado, né? Nos traz uma alegria que a gente fica em estado de êxtase. A gente, quando ajuda uma pessoa e ela se dá bem, ela consegue sair daquela situação, o coração da gente fica leve, né? Imagina quando a gente ajuda várias pessoas, como é o nosso caso aqui nos nossos atendimentos, né? O dever na família. Talvez nosso maior campo de aprendizado seja o nosso lar, né? Ser pai é um dever. Ser mãe, ser filho, ser esposo, ser esposa. Temos vários deveres para conosco e para com o nosso cônjuge, para com nossos filhos, né? E aí cada um com o seu dever. Cada posição traz deveres. Nem sempre conseguimos escolher as pessoas com quem vivemos. Mas sempre podemos escolher como iremos tratá-las, né? A gente tem essa prerrogativa de escolher como vamos tratar o nosso próximo. Às vezes, pensamos que grandes missões estão longe de casa. Não, às vezes as grandes missões estão em casa. Criar um filho sozinho, por exemplo, é uma grande missão que está dentro da sua casa. Dar uma boa educação para esse filho, transformá-lo num ser humano de bem, é uma grande missão, né? Fazer com que ele seja educado, fazer com que ele procure a Deus. Nos dias de hoje, então, muito mais difícil e muito maior a missão, né? Entretanto, para muitos de nós, nossa maior missão é aprender a amar aqueles que Deus colocou ao nosso lado. Não só os nossos parentes, mas os nossos irmãos, os nossos amigos e principalmente os nossos inimigos, né? Nós temos que aprender a amar os nossos inimigos. Vamos conviver com eles? Vamos estar juntos? Não. Porém, a gente só quebra um mal, uma energia negativa que uma pessoa está lançando na gente, emanando o quê? O bem, o amor.
Vem o mal de lá para cá e você emana daqui para lá o amor, né? Isso demanda treino, viu, gente? Não é fácil. Não é fácil. Além das situações corriqueiras do nosso dia a dia, em que a gente se encontra em atrito com outras pessoas, tem a questão de vidas passadas, né? As vidas passadas que nos trazem os nossos algozes para perto, para que a gente possa resgatar, amar esse algoz. O dever no trabalho. No ambiente profissional também exercitamos o dever. Trabalhar com honestidade. É nosso dever trabalhar com honestidade. Cumprir horários. Respeitar colegas. Isso serve aqui para nós também, né? Para toda a sociedade que se reúne em prol de uma causa, isso aqui serve, não só para o trabalho. Não prejudicar ninguém. Não prejudicar ninguém. Faça o seu trabalho com honestidade, com pontualidade, né? Que você vai ser visto uma hora de maneira diferente. O trabalho dignifica porque desenvolve responsabilidade. Quem é fiel nas pequenas tarefas, prepara-se para as responsabilidades maiores. É aprendendo aos poucos, devagar, quando você entra numa empresa, que você vai adquirindo experiência para que no futuro você chefie alguma coisa, você comande algum setor. Se você não tem essa experiência básica, não adianta você querer começar de cima, né? A gente precisa passar pelas fases, pelas portas, como eu disse. O dever na casa espírita, isso é importante. Os trabalhadores da casa espírita também possuem deveres. Pontualidade, disciplina, humildade e estudo constante. É nosso dever ser pontual, né? Para que não atrapalhemos o trabalho. Que chato você chegar num trabalho depois que ele já começou, né? Você quebra toda aquela atmosfera que foi construída para que o trabalho fosse feito, porque você chega atrasado, esbaforido, emanando, não está sintonizado com o trabalho, né? E ainda muitas vezes fazendo barulho, né? Atrapalhando os irmãos que já estão trabalhando. Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina é importante. Temos que ser disciplinados. O Espiritismo nos dá a prerrogativa de fazermos o que quisermos, né? Ah, hoje eu não vou lá no centro não, tem uma festa. Eu prefiro ir na festa. Ou então estou com preguiça, não vou. Né? Isso não é disciplina. A partir do momento que assumimos o compromisso com a caridade aqui na casa espírita, temos que ser disciplinados. Temos que ser disciplinados. Humildade. Temos que ser humilde, né? Temos vários exemplos de humildade. Ser humilde não é ser submisso. Não é deixar com que outras pessoas, né, façam de você o que querem. Não. Humildade é saber ouvir. Humildade é saber responder com dignidade, tranquilidade, paciência. E o que eu acho mais importante, responder com embasamento. Nós não podemos responder qualquer coisa. Se alguém vem nos questionar de maneira rústica e bruta, né, nós temos que responder de maneira branda, porém na razão. Se você não tem razão, se você está errado, recue.
recue, admita o seu erro e procure consertá-lo, né? Estudo constante. Isso aqui é uma bandeira que a gente carrega aqui nessa casa, que é do estudo, né? Amai-vos e instruir-vos. Sem a instrução a gente não consegue evoluir. Respeito às orientações da direção. Sejam quais forem as orientações, temos que respeitar. Está errado? Pode até estar, mas é uma regra. E as pessoas que estão na direção não foram colocadas lá por acaso, né? Elas estão lá porque foi permitido e algum propósito tem. E se elas decidem alguma coisa, e se estiver errada essa decisão, né, o pagamento, a cobrança vem. A cobrança vem. Mas nós temos que respeitar, né, as orientações da direção da casa. O médium, especialmente, não é dono da mediunidade. Nós não somos donos da nossa mediunidade. É apenas um instrumento. Nós somos instrumentos da mediunidade, né? Quanto maior a responsabilidade, maior deve ser a vigilância. Quanto mais trabalhamos aqui na casa, quanto mais nos dão atribuições, principalmente aquelas de coordenação, maior é a nossa responsabilidade. Mais humildes temos que ser. Mais humildes temos que ser. Mais brandos temos que ser. Para com os nossos irmãos que vão estar sobre a nossa batuta, entre aspas, durante os trabalhos, né? O dever do trabalhador espírita não é aparecer. Nós não estamos aqui para ganhar likes e nem curtidas e nem joinhas. Nós estamos aqui para servir a Deus e para servir os que aqui adentro nos procurando. É servir a nossa missão. Nós viemos aqui para servir. O ser servido é um bônus que Deus nos dá. Mas o principal objetivo de todos nós nesse planeta é servir. Ainda assim, o nosso livre-arbítrio contribui para que a gente não sirva, às vezes. A gente tem a oportunidade e não serve. Quer ser servido, porém não serve, né? O dever para conosco. Muitas vezes pensamos apenas no dever para com os outros, mas existe um dever para conosco. Cuidar da saúde é um dever para conosco. Deus nos deu esse aparelho de carne e osso, e a gente precisa zelar desse aparelho. A gente precisa zelar, né? Buscar conhecimento. Gente, conhecimento, seja de qualquer forma, em qualquer área, para que a gente não fique, para que as pessoas não passem por cima da gente com o seu conhecimento, né? Eu rezo a Deus para que eu continue aprendendo tudo que vem por aí, porque eu tive um exemplo bem claro na minha casa, que foi o meu pai. O meu pai, ele parou no tempo, né? Meu pai não conseguia usar uma coisa simples, que é o celular hoje. Ele não conseguia usar. Então, por quê? Pura falta de conhecimento. Falta de se instruir. E ele teve oportunidades, mas ele não quis. E eu rezo a Deus todos os dias para que eu continue aprendendo. Até agora eu estou indo bem. Vamos ver, né? Até quando? Porque a gente não sabe. O mundo anda numa velocidade tão grande que o que é moderníssimo hoje, daqui a um ano, é lixo.
É lixo. Já apareceram outras coisas e outras e outras e outras coisas. E nós temos que estar atentos ao conhecimento para que não fiquemos para trás. Controlar as más inclinações. Essa também é outra coisa bem difícil, né? A gente controlar as nossas más inclinações. Muitas vezes derrapamos e cometemos, e depois a gente já viu, já cometeu, já passou. Perdoar. Tão difícil perdoar, né? Como amar. É tão difícil como amar. Orar. Orar com fé. Orar com o coração. Orar pelos outros. Orar pela nossa pátria. Orar pelo nosso bairro, cidade. Por aquela pessoa que você viu na rua jogada, né? Viu a pessoa, concentre-se, peça para que Deus abrande aquele sofrimento. Pronto, orou. A gente se esquece. A vida da gente é muito atribulada, né? E muitas das vezes, quando a gente vai lembrar, já passou o dia. Certo? Reformar o nosso caráter. Temos que estar em constante reforma do caráter. Né? Ah, mas eu sou uma pessoa de caráter. Ótimo. Sou uma pessoa de caráter. Até que ponto? Né? Não sabemos. Até que ponto? Então precisamos estar vigilantes. Cada pequeno esforço representa um passo na evolução espiritual. Né? Se você tentar perdoar, você deu um passo. Se você amar, tentar amar, você deu um passo. Se você tentar amar o seu inimigo, você correu daqui lá na parede. Não foi só um passo, não. Foram vários passos. As pequenas obrigações, os pequenos deveres. Uma das mensagens mais bonitas desse capítulo, o dever, ensina que o dever não está apenas nas grandes ações. Ele aparece nas pequenas atitudes. Um sorriso, uma palavra de incentivo, uma visita a alguém que está enfermo, ou até não, até que está com um problema de depressão, até que está com algum tipo de problema psicológico. Um silêncio no momento certo, né? Saber ouvir. Não tem silêncio maior do que quando uma pessoa está falando conosco, desabafando e a gente não interrompe, fica em silêncio, somente ouvindo. Certo? Uma ajuda discreta. Às vezes ajudamos e não precisamos mostrar, fulano está assim porque eu ajudei. Foi uma coisa tão simples para a gente, mas que para outra pessoa tem um valor enorme. Né? Às vezes, imaginamos que precisamos realizar grandes obras, e não precisamos. Às vezes o mérito maior está nas pequenas ações, desde que seja feita com amor. Amor ao próximo. Mas Deus observa principalmente a fidelidade nas pequenas coisas. O dever e o livre-arbítrio. Deus não nos obriga a cumprir nossos deveres. Não, falei no início, né? O Espiritismo nos dá essa prerrogativa de fazer o que quisermos. O que quisermos. A conta vem, mas a gente pode fazer o que quiser. Sem problema. Ele nos oferece liberdade. Podemos escolher, mas também colhemos as consequências. A lei divina não castiga, ela educa. Todo o sofrimento que a gente passa é para nos educar. Cada escolha produz um resultado. Se escolhemos fazer o mal, a gente não vai receber o bem, com certeza. Se escolhemos fazer o bem, a gente vai receber. Cumprir o dever é construir paz para o futuro. Ignorá-lo é adiar o nosso próprio crescimento. Né? Temos que cumprir os nossos deveres.
o dever e a consciência. Existe um juiz que nunca dorme, a nossa consciência. Esse juiz não dorme. Podemos enganar muitas vezes, muitas pessoas, mas nunca enganamos a nossa consciência. Não engana. Ela nos cobra permanentemente. Quando cumprimos nosso dever, experimentamos uma paz que dinheiro nenhum compra. Nenhum dinheiro compra o que a gente experimenta aqui nesta casa quando atendemos uma pessoa. Até vou citar aqui com a permissão dela, não sei se ela está aí, a Luciane. No trabalho de terça-feira, ela se emocionou no encerramento por conta do que ela viu na entrevista. Ela estava de secretária da Tânia, por conta das pessoas que eles atenderam. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. E a gente saber que nós estamos numa situação às vezes muito melhor do que as pessoas que vêm aqui nos procurar. Essa paz é a aprovação da própria alma. Como desenvolver o senso do dever? Ainda tenho 5 minutinhos. Algumas atitudes podem nos ajudar. Fazer diariamente um exame de consciência. Né? Legal você fazer no final do dia. Puxa, o que eu fiz de bem hoje? O que eu fiz de mal? O que eu tenho que consertar? Né? Perguntar, hoje eu fui útil a alguém? Será que eu fui útil a alguém hoje? Orar pedindo forças para agir corretamente. Para cada dia a gente ser um ser humano melhor. Senhor, que amanhã eu seja um ser humano melhor. Né? Estudar o Evangelho. Vamos tirar um tempinho, uma vez por semana, e estudar o Evangelho. É o nosso direcionador, é o nosso norte, é o Evangelho. É através deles que nós vamos conseguir praticar cada vez mais a caridade. Exercitar a caridade nas pequenas oportunidades. Catar uma coisa no chão que caiu de uma pessoa. Dar o assento para alguém sentar. São pequenas atitudes que fazem a diferença. Né? Corrigir os próprios erros sem desânimo. Não é porque errei que vou desanimar, não. Amanhã, outro dia, vou me corrigir e tentar não cometer o mesmo erro novamente. A evolução acontece um dia de cada vez. Temos que viver um dia de cada vez. Cada dever cumprido fortalece o espírito. Cada gosto de amor aproxima-nos de Jesus. Que possamos sair daqui perguntando menos o que os outros fazem por mim e perguntando mais o que Deus espera de mim hoje. Se cada um cumprir o próprio dever, o mundo será naturalmente melhor. Como ensina o Espiritismo, a verdadeira grandeza do ser humano não está no poder, na riqueza ou no conhecimento, mas na fidelidade ao bem, mesmo nas pequenas ações. Que Jesus nos conceda coragem para cumprir nossos deveres com humildade, amor e perseverança. Meus irmãos, o dever, vamos cumprir os nossos deveres. Muito obrigado pela paciência de todos. Que Jesus abençoe e que nós possamos fazer um excelente trabalho no dia de hoje. Gratidão. Fica à vontade.